Eu sou o tipo de pessoa que tende a ter várias obsessões temporárias, assim. Quando eu fico obcecada por alguma coisa, a minha vontade é de simplesmente conversar só sobre aquilo com várias pessoas, discutir os pontos de vista, enfim, tentar falar bastante sobre aquele assunto. Então eu pensei, por que eu não reúno todas essas coisas que ficaram na minha cabeça, né? Principalmente nas últimas semanas aí, e trago aqui para o pessoal que me assiste para a gente bater um papo sobre. E hoje eu vou falar um pouco sobre tudo aqui. Vai ter livro, vai ter filme, vai ter compras, presentes, cosméticos, produtos aleatórios. Então vai ser um vídeo bem abrangente, uma conversa bem de amiga mesmo. Eu tô de pijama, tô na minha cama, tô aqui com o meu computador para eu não esquecer nada. Se tu gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar o teu like, porque isso me ajuda muito na divulgação aqui do canal. E depois de assistir o vídeo, não se esquece de comentar aqui o que tu achou das minhas obsessões, me contar quais foram as tuas e se alguma delas bateu, deram match. Eu não separei exatamente as coisas por categorias ou enfim, porque eu quero que seja mais uma conversa mesmo. Mas eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre entretenimento, porque esse mês eu descobri várias histórias incríveis. Acho que eu vou começar falando de livros então. Se eu não me engano, eu li 4 livros no último mês e todas foram leituras boas, mas teve uma em específico que assim me surpreendeu muito e me deixou obcecada com aquele sentimento de tipo, tô muito dentro dessa história, quero saber mais. E esse livro foi o Pequenas Grandes Mentiras da Liane Moriarty, acho que é assim que fala, não sei. Eu já conhecia essa autora e todo mundo sempre falava, né, pra mim sobre como ela consegue criar narrativas muito incríveis, especificamente de comédia, misturando com drama, mas sempre tratando de assuntos importantes, né? E, gente, eu não achei que eu ia gostar tanto desse livro. Ele vai contar a história, principalmente, né, de 3 mulheres que vivem em situações diferentes, mas todas têm os filhos matriculados na mesma escola. Os 3 são filhos pequenos, né? Que estão ali começando no jardim de infância. E a gente sabe desde o início da história que num evento escolar específico vai acontecer um assassinato. E durante o livro todo a gente não sabe como esse assassinato ocorreu, a gente não sabe quem foi a vítima, não sabe quem foi os culpados e nem como a história se desenrolou, né? Então, além da gente estar acompanhando todas essas mulheres na vida cotidiana delas, mas sempre falando sobre alguns assuntos específicos, né, sobre assuntos importantes, né, como violência doméstica, questão de divórcios, relacionamentos também. A gente ainda tem toda essa questão do suspense, né? O livro vai trazendo os depoimentos das pessoas envolvidas no caso ao longo do livro. Então a gente fica sabendo de algumas coisas que as pessoas estão supondo, mas a gente nunca sabe realmente, né, o que de fato aconteceu. O livro vai dando algumas dicas. Então eu acho que é uma história que, além dela ser muito engraçada, porque ela é cômica, sabe? A narrativa dela é muito legal, ainda tem toda essa questão do suspense e dos assuntos importantes que ela traz. E além desse livro me deixar obcecada, ele também tem uma adaptação, né, para série feita pela Max. Eu nunca assisti, mas eu tenho uma amiga que assistiu e disse que foi assim incrível. Então, eu ainda não posso dizer que eu estou obcecada na série, mas baseado na minha opinião sobre o livro, eu acho que vai ser muito bom também. Eu li o livro da minha biblioteca, da escola, então eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas ele é um livro tecnicamente longo, eu acho que ele chega a ter umas quase 400 páginas, mas tu não sente, porque todos os capítulos são bem fluidos, a gente sempre vai ter uma perspectiva diferente, né? A gente vai alternando ali entre as 3 protagonistas. E eu posso dizer que é um daqueles livros que eu acabei de ler, mas ele ainda está na minha cabeça. Tem muitas histórias que ficam assim para mim, né? Ficam marcadas e eu acho isso as coisas mais legais, né? Uma das coisas mais legais que pode acontecer depois que a gente lê um livro. Esses são os livros que ficam com a gente, né? Que a gente vai lembrar, vai recomendar para as pessoas. Às vezes tem livros que eu leio que parece que eu não me recordo da história depois, né? Até poderia reler, que não teria tantas surpresas. Mas esse é um daqueles livros que eu nunca vou esquecer. Eu gostei muito dos temas que ele traz, da narrativa, principalmente o tom dela e também do desfecho. Eu acho que foi muito coerente. Essa autora, ela também tem vários outros livros famosos, como O Segredo do Meu Marido, O que Alice Esqueceu. Então ela tem outros títulos que eu tô bem animada para ler. Eu tenho grandes expectativas
e acho que eles vão ser muito bons também. Tem outro livro que eu li esse mês que eu acho que eu não podia deixar de mencionar nesse vídeo, que é O Impulso, da Ashley Odran. Ele também é um livro um pouco mais famoso, ele foi bastante falado na internet algum tempo atrás. E eu não vou falar muito sobre a história porque eu pretendo fazer um vídeo mais específico sobre esse tipo de história. Mas ele foi um livro que me surpreendeu, ele é um thriller psicológico, que é um gênero que eu gosto muito. E nesse livro a gente vai acompanhar a vida de 3 gerações de mães da mesma família. Ele vai trazer várias ideias sobre a maternidade e principalmente trabalhar o lado obscuro dela. Então a nossa protagonista, ela se chama Blythe Connor e a gente vai acompanhar então toda a vida dela, mesmo antes de ser mãe, até que ela tenha a primeira filha, a Violet. Então a gente vai acompanhar essa relação um pouco complicada que ela tem com a filha. Esse é um daqueles livros que a gente tem um narrador onde a gente não sabe muito bem se a gente pode confiar nele. Então é um tipo de história que eu gosto bastante, que sempre me intriga e geralmente elas trazem um final bem legal, né? Eu lembro de terminar esse livro aqui na minha cama e ficar com medo, assim, porque ele era bem tenso, né? Vamos dizer assim. E também foi algo que eu gostei, ficou na minha cabeça. Não tanto quanto Pequenas Grandes Mentiras, mas foi um livro muito bom. Eu vou aproveitar o tema de livros e divulgar o meu perfil lá no Scooby, que é uma rede social literária. Lá eu escrevo várias resenhas, eu sempre atualizo as minhas leituras, então se tu gosta desse assunto, me segue por lá, eu vou deixar aqui. E assim a gente pode sempre ficar acompanhando as leituras um do outro, eu acho super legal, eu uso bastante. E também é um jeito onde eu consigo achar várias das minhas novas leituras, né? Uma rede social onde tu consegue ver as avaliações, as resenhas de várias pessoas e acho que vale muito a pena para quem gosta de ler. Ainda falando sobre entretenimento, eu quero trazer aqui duas obras cinematográficas que eu assisti no último mês que me deixaram obcecada. A primeira é um documentário do procurado Zeuá do Osama Bin Laden. Eu falei um pouquinho sobre ele no meu vídeo sobre os melhores documentários da Netflix, então se tu gosta desse assunto pode conferir lá também, mas acabei não entrando muito a fundo. Esse é um documentário que ficou muito na minha cabeça e eu acho que isso se dá muito por conta de eu ter visitado o Memorial das Torres Gêmeas em abril. Então eu fiquei muito com o sentimento de já ter visto aquelas coisas, né, tão de perto, assim, ter visitado o local onde aconteceu grande parte dessa história que é retratada no documentário, então eu acho que isso deu uma dimensão muito grande para mim. E além disso, ele é tudo que um melhor documentário pode ter. Ele é tenso, ele tem muitos depoimentos e eu particularmente amo os documentários da Netflix. Falei sobre isso com vocês no vídeo sobre, né, eles. E eu gostei, ele é bem curtinho, tem 3 episódios. E eu adoro me aprofundar nesses assuntos. Eu acho que o documentário cumpre o papel de contar muito bem a narrativa. Ele traz muitos pontos de vista, então isso foi um ponto que ele me ganhou muito. E a minha próxima obsessão vai ser, assim, uma grande recomendação para ninguém, assim, não vai ser algo extraordinário. Mas tem um fato sobre mim que eu assisti pouquíssimos filmes na minha vida inteira. E esse ano eu tô com uma meta de assistir pelo menos 24 filmes. Eu estou deixa eu ver. Eu já estou em 7 filmes assistidos esse ano, então eu tô bem atrasada na minha meta, porque eu queria assistir pelo menos 2 por mês. Mas eu acho que vai dar. E pensando nisso, eu comecei a assistir alguns clássicos, assim, do cinema. E assisti o primeiro filme da saga do Poderoso Chefão, aquele filme bem antigo, de 1970 e poucos. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, mas eu fiquei obcecada. Ele é muito bom, obviamente não é uma novidade pra ninguém que esse filme é ótimo, que ele tem uma narrativa muito boa, um roteiro perfeito, mas eu sei que às vezes as pessoas vão ignorar ele, né? Quando vem ali no streaming, alguma coisa assim. Então, quero dar minha opinião, né? Trazer aqui pra vocês que se um dia tu quiser assistir um filme clássico, Poderoso Chefão é muito bom. Eu ainda não assisti os outros da saga, eu pretendo continuar, mas sei que tem pessoas que até falam, né, que o segundo é melhor que o primeiro, que o terceiro é melhor. Então, assim, eu tô animada pra continuar. Eu sempre fico chocada quando eu assisto esses filmes antigos, porque eu fico pensando no trabalho que deve ter dado pra produzir essas coisas, né, assim, pra editar, pra gravar eu até entendo, mas eu sempre fico curiosa pra pensar como eles fizeram as edições e tudo mais. Então é algo que me intriga bastante, eu acho muito legal. E uma coisa que é muito legal, né, da experiência de assistir esse filme é o fato de ele ser um filme mega premiado, né? Ele tem 3 Oscars, então assistindo a gente consegue
ter essa perspectiva do porquê o filme ganhou tantos prêmios, né? Do porquê ele ter esse nome grande. Porque ele é muito bom realmente, né? Às vezes a gente vai assistir alguma coisa que foi super premiada e a gente não consegue entender como que X coisa recebeu tanto reconhecimento. Mas o Poderoso Chefão foi o contrário comigo, né? Eu entendi muito porque ele teve tudo que recebeu, né? E outra parte legal de assistir esses filmes clássicos é que a gente começa a entender várias referências assim que a gente vê por alguns lugares e às vezes, né, passava batido. Então, o Poderoso Chefão, por ser esse grande filme do cinema, a gente consegue ver ele em diversos lugares, diversas séries, outros filmes fazem referências a ele. Então, agora com certeza eu vou conseguir prestar mais atenção e entender mais de algumas outras coisas, né? Agora vamos mudar um pouco de saco para mala e falar sobre alguns produtos em específico, tá? Esse último mês foi meu aniversário, então eu acabei ganhando alguns presentes e também me presenteando. Vou falar um pouco sobre essas coisas. A primeira delas não é novidade para ninguém. Quem me conhece sabe que eu sou a maior defensora dos Kindles. Esse aqui é o meu Kindle Paperwhite de 2018. Eu comprei ele em 2019. E assim, gente, por mim, eu ainda tava com ele, tá? Porque ele tá perfeito, assim, em questão de cuidados, né? Ele tá super novinho, a tela não tem um arranhão. Desde o dia que eu comprei ele, eu sempre usei capinha com a capa aqui, então ele eu nunca tive nenhum problema em relação a ele estar velho. Mas nos últimos meses aconteceu um problema bem grande com a bateria dele. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá com a tela aqui da bateria fraca e eu tive bastante problemas em relação ao carregamento do aparelho, né? Ele carregava, mas demorava muito. E quando ele carregava, a bateria ia de 100 a 20% em questão de, assim, uns 10 minutos. Então, realmente não estava mais sendo tão funcional e tão prático para mim, né? Porque, para mim, a maior questão do Kindle, o maior benefício dele é a praticidade. Se ele não está mais cumprindo esse papel, então eu vi a necessidade de mudar para um aparelho mais novo, né? Mas se fosse por mim, gente, né? Se ele não tivesse com a bateria um pouco viciada, eu super ficaria com ele. Eu acho que esse aqui ele tem um tamanho muito bom, né? Ele cabe assim na palma da minha mão, ele é super fininho. Eu acho que ele até é um pouco maior do que os novos Kindles básicos, assim, né? Enfim, eu gostava muito dele, eu tinha até comprado uma capinha nova, então ele tava super novinho. Mas por conta dessa questão da bateria, acabei fazendo um upgrade. Na verdade, eu ganhei esse aqui de presente, fiquei muito, muito feliz, mas era uma coisa que eu queria muito. Ganhei o Kindle Paperwhite, o mais novo agora, né? Eu nem sei que geração ele tá mais. Ele é bem maior do que o meu Kindle antigo, eu vou colocar ele aqui do lado para vocês verem. Eu sei que talvez não pareça que ele é tão maior, mas assim, na pegada dele eu sinto muita diferença. Nos primeiros dias eu demorei para me acostumar, até porque o tamanho da tela é bem maior, né? O novo ele tem as bordas bem mais finas, então a gente tem um espaço de tela bem grande, enquanto o antigo ele é um pouco mais compacto, né? Coisas que eu já percebi sobre esse aparelho, né, é que ele é muito mais rápido do que o meu antigo, claramente, né? Não que esse aqui fosse ruim, né? Porque o Kindle em si, ele tem um processamento mais lento, ele não é para ser que nem um tablet, né? Mas esse aqui eu já percebi que ele é bem mais rápido. Eu já li 2 livros nele e eu nunca vou cansar de dizer que o Kindle é o meu maior aliado, porque eu leio muito mais nele, leio muito mais rápido. E eu gosto muito de ter um Kindle assim. Eu sempre fui defensora dele desde que eu comprei o primeiro, em 2019. E espero que esse aqui fique comigo por uns bons anos, que nem esse aqui ficou. Como esse aqui, o meu antigo, ele já era do modelo Paperwhite, que é aquele que tu pode deixar a tela um pouco mais amarelada, não aquela coisa branca, eu não senti tanta diferença na questão da leitura mesmo. Mas eu precisava muito desse upgrade, senão eu não ia conseguir ler, e eu tô muito feliz com ele. Agora chegou a parte do vídeo onde a gente vai falar um pouquinho sobre futilidades, mas são minhas obsessões temporárias, então eu não posso excluir daqui. Eu não sei se vocês viram no TikTok, provavelmente sim, mas a Philco lançou um secador 4 em 1 inspirado nos modelos da Dyson e do Shark. E, gente, eu juro que desde que lançou assim, acho que há uns 2 anos atrás, né? Eu não tenho muita ideia de quando o Dyson lançou, mas eu lembro que assim, faz muito tempo
sempre foi uma obsessão minha. Eu queria muito, mas sempre era muito caro. Então agora a Filco lançou esse secador 4 em 1 que é inspirado nesses modelos. E aproveitando que era o mês do meu aniversário, eu decidi me presentear e comprei. Ainda não chegou. Esse modelo que eu falei, ele tá saindo por mais ou menos R$ 800. Mas se tu estava interessado nisso, tu provavelmente viu que na Havan eles estavam fazendo uma baita promoção pela metade do preço e eu consegui aproveitar ela, mas ele só vai chegar daqui uns dias, então eu ainda não tenho ele em mãos. Porém, quando ele chegar, eu quero fazer um vídeo para vocês. Comentem aqui se vocês querem, mostrando as minhas opiniões, né, depois de alguns usos, vendo se ele realmente vai ser tudo isso. É claro que eu não acho que ele vai, assim, substituir um Dyson ou um Shark, mas eu acho que ele vai quebrar um super galho. E talvez se eu gostar muito dele, mas veja que ele dá muito problema ou alguma coisa assim, pelo menos vai ser um teste para ver se realmente vale a pena investir em algum produto mais caro, né? A única coisa que eu vi as pessoas reclamando dele, né, trazendo esse ponto negativo, é a questão da potência dele, que é um pouco mais fraca do que os nossos secadores de cabelos mais comuns, assim. Mas vamos ver se isso vai ser um problema para mim, não sei, né, como eu vou me adaptar, mas eu tô super ansiosa. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma obsessão bem clássica, mas que caminhou junto comigo no último mês, que são simplesmente acessórios dourados. Durante toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa, né, aquela menina que só usava prata, mas eu tava a fim de mudar e também misturar um pouco. Então, a minha amiga, ela me deu esse colar de presente de aniversário que eu amei. E isso fez eu tomar uma iniciativa para mudar. Então, eu já ganhei alguns acessórios dourados da minha tia, que me doou vários que ela não estava usando. E se tornou uma obsessão esse mês, então vou mostrar para vocês alguns dos meus favoritos, além desse colar. Mas eu acho que tem dois que, tipo, ficaram muito no meu coração. O primeiro foi esse brinco de borboletas que eu fiquei apaixonada. Eu não sei se eu quero usar ele no dia a dia ainda ou para algum lugar especial, mas eu amei. E o segundo também é de bichinho, mas é uma libélula. Ele é um pouco mais diferente, mas eu gostei bastante. Ele tem esse detalhe aqui que lembra um pouco prata, então eu acho que até daria para usar com algum acessório prata junto. Gente, ignorem as minhas unhas. Pelo amor de Deus, elas estão gigantes. Eu preciso muito fazer, mas eu juro que eu não tive tempo. Olha, pra ser sincera, minha lista de obsessões tá longe de acabar. Mas esse vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou acabar encerrando por aqui. Por favor, deixem a sua opinião aqui nos comentários, eu fico muito feliz de saber o que vocês estão achando dos vídeos, do canal. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso trazer ele aí mensalmente, quem sabe, pra gente sempre ter vários assuntos pra conversar. Eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui e até o próximo!